Boa noite, Mano Lins. Boa noite, Euler. E também Feliz Natal. Feliz Natal para você, para toda a família. Boa noite a nossa equipe de produção, aos nossos diretores. E é bom saber, né, Mano Lins? Feliz Natal para todos os nossos ouvintes, né? Também, nossos ouvintes, vocês, os nossos internautas, de maneira geral, que têm nos acompanhado, nos prestigiado. E só lembrando que, para você tornar essa divulgação do Evangelho mais relevante, você pode dar o seu like, compartilhar, e as mídias sociais estão aí para nos ajudar a proclamação do Evangelho: o Instagram, o Facebook, o YouTube e a Rádio Web. Essas são as formas de a gente dividir um pouquinho a nossa responsabilidade, pregar o Evangelho e anunciar que Jesus em breve voltará. Como nós falamos no programa passado, nós temos agora uma nova lição, temos agora o estudo do livro de Hebreus. E sem dúvida alguma, Emanuelino, nós vamos aprender um pouco mais agora da função que Jesus Cristo exerce no santuário celestial. Porque, como uma vez nós comentamos, já faz muito tempo, mas a ideia é de que, por que Jesus não voltou ainda? Se ele prometeu fazer moradas para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que lhe obedecem a palavra, ainda não retornou. O que ele está fazendo no céu? Nós sabemos pelo livro de Hebreus que ele está ministrando no segundo compartimento, que seria o Santíssimo, mas isso não quer dizer que não haja a parte, vamos dizer, de mediação na parte do lugar santo do santuário celestial. Mas isso é estudo para mais adiante. Diante disso, Manolins, alguma menção, alguma referência, alguma saudação para alguns dos nossos amigos? Só reforçar, né? Dizer do nosso desejo, da nossa alegria de estar aqui e do nosso desejo que todos tenham um excelente Natal, que Jesus realmente nasça nos nossos corações. Natal não é essa festa onde as pessoas estão mais preocupadas com presente, com comida, com bebida alcoólica, não tem nada a ver com o Natal. E Jesus também não nasceu 25 de dezembro, como alguns imaginam. Provavelmente foi em algum dia do mês de outubro. O Evangelho dá uma pista para isso. Quando vai tratar sobre o nascimento de João Batista, ele era filho de sacerdote, logo ele era um levita. O pai dele, Zacarias, fazia parte do turno do sacerdote Abias. E basta você pegar, como Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos, basta você ver em que dia, em que mês a casa de Abias servia, e você vai chegar nessa conclusão que Jesus provavelmente nasceu no mês de outubro. 25 de dezembro era comemorado o nascimento do sol, né? Do sol vencedor. Natalis Solis Invictus. E o cristianismo acabou sendo ali, de certa forma, influenciado pelos costumes pagãos. E o Natal existe, né? O verdadeiro Natal existe, só que ele acabou sendo recheado com esse paganismo aí. A exemplo de Páscoa, por exemplo. Né? Isso. Muitas festas cristãs, né, acabaram sofrendo realmente uma influência do paganismo. É certo, Manolins. E em que pese nós temos tudo isso, o importante é que nós tenhamos em mente que Jesus nasceu. Agora Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está intercedendo por nós, é o estudo da nossa lição, essa parte da intercessão lá no Santuário Celestial. Mas, Emanuelismo, uma coisa que me deixou bem... Não, antes da oração, que me deixou curioso, é que se Deus quisesse que nós soubéssemos o dia do nascimento de seu filho Jesus, ele teria deixado escrito. Como ele não deixou... é porque não julga se ser tão importante assim. Diante disso, vamos fazer a oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade que estamos. E agora, sim, no novo trimestre, vamos começar a estudar um pouquinho a respeito da importância de um santuário celestial, da importância de Jesus estar nesse local ministrando em nosso favor, da atuação dele não somente como mediador, mas principalmente como nosso intercessor e aquele que faz a intercessão em favor de seus filhos, daqueles que creem que ele fez um sacrifício e creem também que esse sacrifício nos condiciona à obediência e à vida eterna, se assim o aceitarmos pela fé. Obrigado, portanto, venha abençoar
a mim, o Emanuel Lins, e aqueles que vão acompanhar conosco esse estudo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Novo trimestre, nova lição, né, Emanuel Lins? Agora Hebreus. E existe aqui uma parte, a primeira lição toca em alguns detalhes, mas principalmente em três que chamaram a atenção. Que é o tipo de escrito, como é que ele se enquadra, se ele é uma epístola, se ele é um sermão, a quem se dirige, em que momento foi escrito e particularmente como tem ao longo do tempo se a aplicação para os últimos dias. Então, basicamente, nós vamos hoje caminhar esse percurso de ver não vamos discutir quem é o autor da lição, né? Vamos colocar que seria aqui o autor da lição do estudo, né? Do livro de Hebreus. Vamos dizer que é Paulo, pela lógica deve ser, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas a questão toda é como foi feita essa carta, qual o objetivo, quem eram os destinatários, qual era a principal mensagem, por que teve que ser escrito o livro de Hebreus. Então, basicamente é isso aí. E nós temos aqui para início, mano, o verso para memorizar, que eu acho oportuno a gente ler aqui antes de começar. Você pode ler aí para nós? Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E aqui, Emanuel, nós temos já de uma forma indireta uma resposta à nossa indagação. Em que momento foi escrito isso? Porque o autor, vamos dizer, Paulo, escreve para que as pessoas que vão ser atendidas por essa mensagem devem preservar e devem perseverar naquilo que eles aprenderam acerca da promessa de Deus. Quer dizer, é um momento de dificuldade, de provação. Mas e aí, Emanuel Lins? Um começo glorioso. Aqui nós temos uma forma de como o evangelho chegou a essas pessoas, como essas pessoas vibraram. Agora, obviamente que, vamos dizer assim, de forma sumária, que eram judeus convertidos. Eu não gosto de dizer pagãos, mas eu gosto de dizer gentios, que são convertidos também, tem essa mescla de colocar assim, de cristãos, né? Agora o escritor se dirige a essas pessoas. É um começo bonito, no início é um começo, mas também tem essa dificuldade. Como é que, na tua abordagem, Emanuel, seria essa parte histórica aqui desse começo glorioso? Vamos à Bíblia, que ela ajuda a responder essa tua pergunta. Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. O escritor do livro de Hebreus diz, em forma de pergunta: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Qual foi a experiência desses primeiros leitores de Hebreus, quando eles se converteram? O que é interessante, Euler, é que eles não viram Jesus pregar pessoalmente. Um primeiro ponto que precisa ser considerado. Mas essa ausência, o fato deles não terem visto Jesus pregar pessoalmente, foi suprida pela pregação dos evangelistas. Ou seja, aqueles homens que levaram essa mensagem para aquele grupo, eles passaram essa mensagem de uma forma muito real, muito viva, muito presente, a tal ponto deles se sentirem atraídos por aquela mensagem. E colaborando com a pregação desses homens, essa conversão ela foi confirmada por Deus. De que forma? Por intermédio de sinais e prodígios. Eles puderam ali ver, né? Eles puderam experimentar, ter uma ideia. E não é à toa
que o autor da lição coloca como subtítulo um começo glorioso. Porque foi o que eles evidenciaram naquele momento. Não vimos Jesus pregar, não vimos. Não vimos a descida do Espírito Santo. Não vimos o Evangelho ser pregado, né? Sem a barreira do idioma ali em Atos 2. Não vimos ali Jesus curar as pessoas doentes, ressuscitar mortos e tantos outros sinais. Mas eles agora estavam tendo, né, essa possibilidade de aceitar essa salvação. Como diz o verso 4, testificando Deus juntamente com eles, por sinais e prodígios, e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Essa experiência foi marcante para aqueles hebreus ali, né? Quando eles se converteram, quando eles aceitaram a mensagem do Cristo ressuscitado. E aqui na segunda-feira nós temos a questão da luta. A vida do cristão, a vida daqueles que professam uma fé em Deus, no próprio Cristo, é uma vida que às vezes é marcada pela dificuldade. Nós temos um início glorioso, um início muito bonito, mas não podemos nos esquecer, como tu costuma dizer, que nós vivemos um grande conflito. E esse grande conflito exige, às vezes, um preço alto daqueles que servem ao nosso Deus. A exemplo do próprio Jesus Cristo, existe também um preço a ser pago pelos que o seguem, mas existe uma recompensa. Mas nós não podemos negar aqui a existência dessa luta. E aí, Emmanuel Lins, um início glorioso, dificuldades, privações, perda de convívio familiar, perda financeira, perseguição, prisões, morte, tudo isso acompanhava os seguidores de Cristo. E nesse momento, Paulo percebe que, considerando que ele é o autor do livro de Hebreus, faz esse sermão, essa mensagem de exortação ao povo. Era necessária essa mensagem? O momento era oportuno para essa mensagem? Como é que é a tua percepção aí? Importantíssima, né? E, inclusive, o título da lição é esse: Hebreus, mensagem para os últimos dias. Porque essas lições têm tudo a ver com a nossa realidade. Tem uma aplicação para aquele momento e para nós hoje. Uma aplicação muito presente. Tem tudo a ver com a nossa vida. E veja o que aparece lá em Hebreus capítulo 10, versos 32 a 34. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. É aquela velha expressão que é sempre usada, né? A vida do cristão não é um mar de rosa. Claro que não é. A vida de ninguém é um mar de rosa. Mesmo a pessoa mais rica do mundo tem os seus momentos de dificuldade. As dificuldades dele não são as nossas. As nossas aqui não é de uma pessoa que mora num outro país, que de repente está passando pelos horrores da guerra. Cada um tem uma certa dificuldade. Como nós estamos vivendo nesse grande conflito, nós fazemos parte desse pacote. E o apóstolo Paulo vai descrevendo esses aspectos aqui importantes. Ele fala da salvação que chegou até eles e fala como eles suportaram, né, as aflições. E o verso 33: pois por um lado fostes feitos espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiro dos que assim foram tratados. Que coisa linda isso, né? Por um lado sofrendo, por um lado sendo ali colocado em situações difíceis, mas por outro lado vos tornastes companheiro dos que assim foram tratados. As palavras do próprio Cristo, nosso próprio Salvador e Senhor.
Isso, no mundo tereis aflições, né? O próprio Cristo disse. Aí vem o verso 34. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. O que seria essa expoliação aqui, Euler? Expoliação dos bens. Seria a perda de seus bens. Perdendo seus bens materiais. Imagina, quando se pensa em expropriar, significa a perda, né? Perda de seus bens, perda de suas propriedades, seus valores monetários, enfim. Você perder tudo, todo o seu conforto, seu bem-estar. E como esses crentes da época lá, que essa carta foi escrita, eles viram essas perdas? Pois é, aí vem, né? Que isso significou para eles nada, porque existia vamos dizer assim, uma promessa de algo muito melhor. E aí, Emmanuel, isso me reporta uma situação que eu fiquei impressionado quando eu li sobre... por isso que é bom viver, Emmanuel, dentro do cristianismo, porque Deus nos reserva surpresas, nos responde de forma, assim, às vezes, forma maravilhosa e a seu tempo. Eu, às vezes, tu me conhece, eu fui um pouco, às vezes, ansioso. Eu tive alguns debates por aí, você presenciou, até me ajudou em algumas situações. E a ter o controle, né, a ter ponderação. Mas eu aprendi, assim, que a idade também vai trazendo isso, né? A questão também de ser pai, de ser exemplo, às vezes de ser líder da igreja, isso também vai moldando um pouco. E, claro, o Espírito Santo, sem dúvida alguma, vai trabalhando. Mas aí... tem sempre essa questão de que a gente quer, às vezes, as coisas de imediato. E não são assim, Manoel. E eu pensei assim, relacionando isso com a questão do John Nivens Andrews, né, um dos fundadores, pioneiros da nossa igreja adventista. Eu sabia que ele foi um grande intelectual, um grande estudioso da Bíblia, um grande teólogo, um grande pastor, um homem que viveu para o Evangelho. Mas... depois que eu soube mais de uma informação dessa, que justamente entra nesse aspecto aqui do se doar e do se dar a Deus de forma completa. Ele vendeu todos os seus bens, todas as suas propriedades nos Estados Unidos e foi para a Europa, para ser o primeiro pregador da mensagem, lá com respeito à volta de Cristo. Primeiro missionário, né? Primeiro missionário europeu. E com ele tinha perdido a esposa e levou 2 crianças com ele. Emmanuel Lins, esse desprendimento às vezes me incomoda, sabe? Me incomoda no sentido de que, será que eu estarei pronto a fazer isso quando for necessário? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que nos desprender disso e confiar plenamente em Deus. E recuperando um pouco, tu falaste nas lições anteriores, de confiar que Deus vai providenciar o necessário. Não talvez aquilo que costuma dizer assim, o supérfluo, né? Aquele, né? Algo mais do que o necessário. O necessário, nosso pão e água, em resumo, serão certos. Mas nós vamos ter que fazer essa prova com Deus. E eu creio, Mano, nisso e aos nossos amigos que nos assistem, nos ouvem, que acho que essas lições, de certa forma, eu não vou dizer se direto ou indiretamente, embora eu tenha dito, mas ela deve trazer essa perspectiva para nós. Será que Deus, por meio dessas lições, não está nos preparando para o que vai vir na frente? E eu penso, Euler, que nesse momento é interessante uma meditação aqui para nós. Quanto do nosso sofrimento é por causa de Cristo? E quanto é causado pelas nossas próprias escolhas? Então, são situações diferentes, né? Por exemplo, esses crentes hebreus aqui, eles estavam sofrendo por causa do Evangelho. Como também muitos dos apóstolos sofreram por causa do Evangelho. Mas existem situações que o sofrimento vem devido às nossas más escolhas, más decisões, pelo fato de ter ignorado até conselhos. E agora nós estamos sofrendo. Então, isso não quer dizer que Deus vai nos detestar por causa disso. Mas eu só quero enfatizar que nós temos que fazer uma reflexão sobre o sofrimento pelo qual nós estamos passando. E ver se isso é realmente por causa do Evangelho, porque existem situações que a própria família vira as costas para a pessoa. Existem situações que o patrão manda você embora por causa do Evangelho. Existem situações em que os teus próprios amigos se distanciam de você
amigos, colegas, como queiram, por causa do Evangelho. Mas existem situações em que, pelo meu mau comportamento, por decisões equivocadas, por situações que eu criei, eu estou sofrendo por causa disso. Então, é sempre bom nós fazermos uma reflexão nesse sentido, quando estamos sofrendo. Em continuidade, Manoel, nós temos o mal-estar. Eu também, uma das outras coisas que eu agradeço a Deus por ter entendido um pouco da lição anterior, que se repete nessa, é a questão de que depois de uma grande vitória, parece que vem uma grande decepção ou uma grande dificuldade também ali existente. E aqui, Manoel, existe uma recuperação de um trecho aqui na lição de terça-feira, né, do mal-estar, a respeito de Elias, o reinado lá de Acabe e Jezabel, e claro, do profeta Elias, né? Isso também traz uma comparação aqui com o texto que está sendo vivenciado pelo apóstolo Paulo, que está falando, e está no contexto dessa mensagem aqui. Em síntese, né, nós podemos ver que depois de muita dificuldade, depois de muita provação, parece que o povo está cansado. Está cansado. E não são poucos aqui vamos dizer assim, as agruras, o sofrimento pelos quais eles passaram. Eles atravessaram a dificuldade. Mas tem uma hora que parece assim, vem um cansaço. E aí o apóstolo Paulo faz essa exortação, faz esse chamado a prosseguir na fé, não é hora de desistir, não é hora de parar. E eu vou tentar aqui demonstrar mais ou menos como isso acontece. Por exemplo, numa vida prática, por exemplo, da pessoas que gostam de fazer caminhadas, que fazem algumas corridas, alguns percursos, como gostam de dizer, alguns KMs, como diz aí os adeptos das atividades esportivas, das corridas de rua. Então, existem algumas técnicas para a gente aguentar uma corrida, né? Você tem que considerar o horário, nós temos que considerar a temperatura ambiente também, tudo isso, o dia anterior, o percurso. Tudo isso é considerado e tudo isso se prepara. Mas existe algo que é interessante, que é o lado psicológico, Manoel. E você sabe a hora que dá mais vontade de parar, quando você não está num percurso assim, é quando você está chegando perto do final. E eu acho interessante isso, que quando você está correndo, Manoel, e dá aquele cansaço, você não sabe como é importante você ter uns colegas, eu gosto de dizer, os colegas de corrida, os amigos próximos, chegarem com você. Mano, isso faz uma diferença muito grande, mano. Que você tá. Eu até uma vez brinquei, né? Eu disse assim, eu fui ajudar umas pessoas, acabei perdendo 2 posições na minha corrida, só para dar uma ilustrada. Estávamos correndo a Avenida das Torres, percurso, acho que era de 5 ou 7 quilômetros, acho que 5. Aí eu estava no final, faltando assim, uns 300, 500 metros, essa estimativa, e um pessoal começou a andar na minha frente. Eu disse assim, eu vinha num ritmo bom, né? Aí eu disse assim para eles, vocês vão parar porque faltam só 300. Vamos, não falta. Rapaz, eu falei isso, eles dispararam, e eu fiquei para trás. E outras vezes é assim, a gente está correndo, e embora, vamos, rapaz, faltam só 300 metros, falta só, já estamos chegando, já tem ali, a gente vai receber a medalha, vai descansar, vai tomar água, vai repor aí as perdas de líquido, enfim, isso estimula no dia a dia. Agora, eu penso aqui assim, agora Paulo, dizendo, irmãos, eu sei o que é isso, os nossos amigos, nossos amigos que nos antecederam aqui já passaram por isso, o nosso Criador, nosso Salvador passou por isso. Não é hora de desistir, não é hora de parar, é hora de caminhar. Serve isso assim de estímulo para nós hoje em dia também, mano. Às vezes, claro, como tu disseste, nós às vezes servimos o nosso Deus, temos as nossas vitórias, mas de vez em quando vem uns puxões de tapete, algumas quedinhas, e é preciso renovar essa disposição de continuar. Sempre, né? A própria Bíblia enfatiza isso, né? Que o justo cai quantas vezes? E quantas vezes ele se levanta? Né? Então, o autor ele vai pegar o exemplo do profeta Elias. 1 Reis 19. Você falou aí depois de grandes vitórias, parece que o negócio vai se consolidar e às vezes não se consolida. E Elias é um exemplo perfeito disso. Ele acabara de desafiar os profetas de Baal, os profetas de Astarote,
Foram ao todo por volta de 900 profetas. Uma vitória marcante, onde o Deus do céu se manifestou com fogo do céu. Aqueles profetas foram mortos. E Jezabel, quando ficou sabendo do que havia acontecido com seus profetas, ela jurou Elias de morte. E Elias ficou sabendo. E a Bíblia diz lá em 1 Reis 19, verso 3, que quando ele viu isto, ele se levantou para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Como é que pode isso, né? Depois de uma vitória realmente marcante, o profeta está agora nessa situação, nessa condição. Manolinho, só para ajudar um pouquinho aí, alguém até uma vez comentando de forma assim, mais descontraída, disse assim: como é possível um homem de Deus enfrentou, vamos colocar por baixo 450, que tinha mais, né? Tinha 900. Quantos? 900. Eu também faço essa conta, 900. Derrota, faz todo aquele prodígio de Deus ali, e agora uma mulher diz: vou matar esse cara. Aí ele foge. O que foi que houve, né? Como é que como é que um servo de Deus, um profeta de Deus, se indispõe contra 900 adoradores, líderes religiosos de Baal, e agora uma mulher faz o cara correr, entre aspas, aí, fugir, né? Mas é porque, irmã Lince, e aos demais que nos assistem, nos ouvem, existe um desgaste emocional, irmão Lins. Isso é um lado psicológico que talvez a gente não entenda muito. E eu vou só para dar uma forma de ilustrar, de dar esse entendimento. Às vezes, no meu caso específico, quando eu tenho assim uma grande responsabilidade dessas assim, de levar a palavra de Deus a um público novo, enfim, tem uma questão nova assim de levar, depois que termina eu me sinto cansado. Eu me sinto cansado e eu até não assumo geralmente muitos compromissos depois, porque eu preciso me recuperar. Mas isso também acontece com o lado mal, com aquele lado, o lado negro da força. Por exemplo, conta-se no livro A Cruz de Hitler, é um livro, eu vou trazer oportunamente para mostrar e ler o trecho, que diz assim, mano, Hitler, depois daquelas mensagens, daqueles momentos que ele falava à nação, ele se desgastava muito. Ele falava de forma apaixonada. Né? E ele se desgastava muito. Então ele também precisava de um tempo. Em outras palavras, assim como o servo de Deus tem esse desgaste, o servo do outro lado também tem. Mas a ideia é continuar com esse seu raciocínio, Mano, que estava aí. Por favor. Vamos ver aqui o texto do livro Profetas e Reis. Na página 161, 162, está na lição, na parte de terça-feira. É o comentário que aparece abaixo da pergunta 5, que diz o seguinte: no entanto, a reação que frequentemente se segue aos momentos de muita fé e glorioso sucesso estava pressionando Elias. Eu achei fantástico isso aqui. Sentindo pressão. Ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura. E a depressão tomou conta dele. Gente, depressão é o mal do século, né? É o mal do século. E aqui já atingiu um servo de Deus, um profeta de Deus. Depressão não é afastamento de Deus, como alguns imaginam. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Alguns, quando fulano está com depressão, não tem fé em Deus. Não tem nada a ver com isso. Existem situações, cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, depende de cada indivíduo. E o profeta Elias está se sentindo assim. Por quê? Como diz, a reação que frequentemente se segue aos momentos de muita fé e glorioso sucesso estava pressionando Elias. Será que esse povo vai realmente comprar a ideia? Porque nós, seres humanos, nós somos muito assim, meio fogo de palha, né? O negócio vai, e na hora de ir a gente fica meio claudicando. E não é por aí. E o texto segue.
havia sido exaltado ao topo do Pisga, agora estava no vale. Enquanto esteve sob a inspiração do Onipotente, ele havia resistido à mais severa prova de fé. Mas naquele momento de desânimo, com a ameaça de Jezabel ecoando em seus ouvidos, e Satanás ainda aparentemente prevalecendo mediante a trama dessa ímpia mulher, ele perdeu sua firmeza em Deus. Havia sido grandemente exaltado, e a reação foi terrível. Esquecendo-se de Deus, Elias fugia cada vez mais, até que se encontrou num árido deserto sozinho. Então, vejam essa questão vivida pelo profeta de Deus. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do profeta Elias, que é um dos profetas mais importantes de toda a Bíblia. Ele passou por esse mal-estar. Né? Passou por esse mal-estar. E nós temos que compreender. Nós temos que entender que às vezes nós temos as nossas limitações. Nós, às vezes, experimentamos coisas grandiosas ao lado de Deus e daqui a pouco, infelizmente, a gente está fraquejando. Esse é o ideal de Deus? Claro que não é, nunca foi e nunca será. E não deve ser o nosso também. Mas nós temos que ser compreensivos. Se alguém da nossa convivência, da nossa amizade, ou mesmo que não seja, mas uma pessoa de mídia, por exemplo, está passando por algo semelhante ou passou, nós temos que ter, acima de tudo, compreensão. Nós temos que ser solidários e orar por aquela pessoa. Eu penso, mano, isso para a gente tratar desse assunto que é atual, dizer o seguinte, em poucas palavras. O Emmanuel Lins pontuou algo que eu quero destacar e fazer uma pequena ampliação, uma pequena adição. É uma doença. E como é uma doença, existem profissionais especializados para esse tratamento. Então, se você não puder ajudar, não critique, mas aponte uma solução. Além de orar por essa pessoa, se você conhece um profissional da área, indique, ou procure o irmão e indique que existem profissionais que podem tratar dessa doença. E o que me chama a atenção também, Manoel, é o fato de que Moisés errou, Elias errou, mas ambos estavam lá no monte quando houve a transfiguração de Jesus. Isso traz para mim, Manoel, esperança. Se Deus, aquele Deus do Antigo Testamento é o Deus daqui, é o nosso Deus, então ele também pode relevar, em certo sentido, no sentido de perdoar os meus pecados e dar a oportunidade de eu estar com ele na eternidade. Como diria um amigo meu, eu creio nisso. E como diria alguém, né, que fala espanhol, assim é e assim será. Por quê? Porque esse Deus já transmite essa esperança. No meio dessa luta, vocês podem errar, mas confiem, tenham esperança, renovem a fé. E nós entramos no outro assunto, na outra parte, Manoel, ajudando uns aos outros. Agora nós vamos ter essa ideia, né, de ajudar os outros, porque a tua experiência pode ajudar. Eu, às vezes, conto alguns eventos por aí, quando eu estou a oportunidade de falar em público, eu conto alguma das nossas experiências, eu conto da nossa vivência, o tempo lá não só do nosso período lá de educandos, mas da nossa vivência lá, mas também da nossa vivência como cristãos, o período que nós conhecemos a igreja, enfim, tudo isso vai nos trazendo a memória, a lembrança de como Deus foi nos ajudando e as dificuldades que foram superadas. Então, eu olhando para isso, assim, como Deus foi gracioso, foi bondoso, foi misericordioso, permitiu que nós chegássemos até aqui. E se existe uma promessa também de nós estarmos com ele na eternidade, eu alimento a esperança e renovo a fé toda vez que acontece algo. Não, foi no passado, foi assim. Por exemplo, eu quero só lembrar algo. Por que eu peguei uma experiência de um irmão nosso e eu usei isso. Às vezes eu pego algumas palavras tuas, algumas vivências tuas de algumas pessoas e adoto. Faço isso já no meu repertório, já do dia a dia, né? Então eu gostei de uma pessoa que disse assim, eu conversando com ele num determinado local, nós estávamos esperando ali uma consulta médica, e ele disse assim, aí conversa aqui, conversa dali, ele me identificou como adventista, eu também, aí foi aquela conversa, né, entre amigos, irmãos na fé, e ele me disse assim, irmão, eu não sei se eu vou dar a vida eterna, mas eu estou, acho que naquela ocasião, com 70 e poucos anos, ele disse, olha,
Mas quando eu olho para trás, só tenho a agradecer a Deus já pelo tempo que Ele me concedeu de vida, porque muitos que eu conheço já se foram e eu estou aqui ainda. Então, mesmo que eu não esteja entre salvo, já sou muito grato a Deus pelo que Ele me concedeu. Enfim, já tenho aquele coração agradecido a Deus. Já, quem sabe, né? Eu quero estar ali, né? Mas se Deus não quiser que eu esteja, ou entre as palavras, eu não vou dizer que eu não mereço, né? Porque ninguém merece, mas assim, se eu não estiver lá entre os salvos, mas eu já agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim. Quer dizer, isso vai me incentivando, vai me fortalecendo a fé. E agora eu parto para um exemplo prático. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, eu sou pai do Andrés, do Endres e do Adonai. Tu conhece um pouco a história deles, acompanhar de alguma forma, né? Mas tem umas coisas que eles me perguntam às vezes, quando eu tenho a oportunidade de dizer por que eu sou grato a Deus. Eu digo assim, porque Ele preservou a vida de vocês 3. E eu vou contar aqui resumido. Uma vez meu filho, o mais velho, o Andrés, viu um papagaio de papel que chama de pipa, naquele fio assim, próximo de alta tensão, e pegou uma vara de alumínio para pecar lá. Eu não só posso ver a providência divina, eu chego exatamente na hora que ele está trepado, subiu numa escada e está tentando alcançar. Se ele toca no fio de alta tensão, eu não sei se ele morreria, mas que ele ia ficar um bocado queimado, alguma coisa iria, né? E aí eu chego na hora e Deus me controla de tal forma que eu digo, filho, o que está fazendo aí? Ele vou pegar, desce aí que eu vou te ajudar. Eu fiquei com medo de assustá-lo e ele... Aí eu expliquei, disse, meu filho, olha, isso aí vai dar o choque. Enfim, eu expliquei tudo. Na outra vez, nós fomos um passeio lá no agro, aquele banho que tinha lá, né, aquela situação toda. E aí eu fui jogar bola, como sempre, né, e a Marcente ficava olhando para ele, minha esposa, para os dois, para o Endres e para o Adonai, que estavam dentro do riozinho. Os dois não sabiam nadar. E eu me descuidei e ela também. Emanuelinho, quando por Deus mesmo, eu olho para trás, né? Tem a trave assim, eu olhei para trás, o riozinho passando. Eu vi só a mão dos dois, olha. Subindo, né? E não estava dando tchau. Né? Não estava dando tchau. Rapaz, aí eu vi assim, o que mais estava, já a correnteza, tem uma pequena correnteza lá, né? Eram muito pequenos ainda, não sabiam nadar. E eu peguei o que estava mais distante, trouxe o outro, ele conseguiu, eu disse para ele se encostar lá uma árvore que tá, e segurei, depois eu puxei os dois. Não joguei mais futebol, acabou tudo. Mas eu cheguei em casa com o coração agradecido. Foram poupados mais uma vez. Enfim, quando eu olho para trás, eu tenho essas lembranças de como Deus tem conduzido a vida. É claro que nós não somos merecedores dessas bênçãos, mas é só para ter uma ideia. Então, quando eu conto isso, eu sinto que eu estou, digamos assim, agradecendo a Deus e dizendo como Deus é importante. Tu também tem as tuas experiências para contar, que os nossos amigos, internautas, nossos ouvintes, também tem isso aí. E isso, quando é contado, é compartilhado, isso fortalece a fé. Isso fortalece a fé. Eu vejo agora Paulo encorajando essas pessoas aqui. Como é que é a tua perspectiva aí? É claro que eu fui mais para o lado pessoal. Mas é importante, porque a gente tem que fazer a aplicação, né? Não adianta só saber a história e não ter uma reflexão em cima daquilo. E o autor, ele pegou, aqui na parte de quarta-feira, ele continua com o profeta Elias como objeto de estudo. Elias estava necessitado? Estava deprimido, estava triste, estava com medo. E o que Deus faz com Elias? É Deus que vem, né? Deus vem restaurar a fé de Elias. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, versos 5 até o 18. Olha o que Deus fez. Deus alimentou Elias. Não criticou, não disse nada. Come, está com fome, come aí. Depois ele fez Elias descansar. E depois ele mostrou aquilo que Elias ainda precisava fazer. Elias tinha uma missão a desempenhar ainda. Ele tinha que ungir algumas pessoas ainda para se tornar reis, para depois ser levado para o céu. Essa última é a surpresa que ainda não sabe. Isso, né? Ele não sabe ainda, né? Então vejam que Deus encorajou Elias. E Ele espera que nós encorajemos uns aos outros. E esse encorajamento que nós podemos fazer de uns para com os outros, ele pode ser evidenciado de várias formas. Por exemplo, a prática da hospitalidade para quem está necessitando naquele momento. A pessoa às vezes está precisando disso. Quando você é hospitaleiro, você está encorajando a pessoa.
Quando você visita uma pessoa que está no hospital, até mesmo no presídio, e leva uma palavra de conforto. Quando você é generoso, quando você está ali para ajudar, né? Então, todas essas situações e tantas outras pode ajudar alguém a ser encorajado. Como você falou dos teus colegas de caminhada, de corrida, às vezes é preciso aquela voz dizendo: você consegue, você vai conseguir. Não para, não desiste, continue. Eu, quando era bem jovem, eu comecei a fazer corridas. Depois eu fui gostando daquilo e corria 2 horas. Mas os primeiros momentos foram difíceis. E nós saímos ali do Educandos, ali onde tinha um posto de gasolina, onde tem uma passagem de nível hoje, onde é chamado carinhosamente de Boca do Imboca. Nós saímos dali, pegávamos um pedaço da Cachoeirinha, pegávamos a Avenida Silves, dava uma volta na bola da Suframa, na antiga bola da Suframa, e voltávamos pelo Paredão, como era conhecido ali a Presidente Kennedy. E eu me lembro que eu e um colega que à época estava servindo o quartel, ele era soldado da PE, da Polícia do Exército, acostumado a correr, e justamente uma ladeirinha que tem, e eu fraquejei naquele momento. Ele disse: não para, se tu parar, tu morre. Quando ele falou isso, eu me assustei. Se tu parar, tu morre. Soldado sabe como é que é, né? E eu tratei de recobrar as forças e fui. Não quer morrer ali, não. Não quero morrer. Né? E graças a Deus, aí eu fui começando a correr e gostando daquilo lá. Porque é importante que alguém, num determinado momento, sirva para você de estímulo, né? Uma pessoa que está ali para pegar na tua mão. Às vezes você está prostrado, está arruinado, está querendo a morte, como Elias estava querendo, e a pessoa chega e estende a mão para você e diz: não, meu amigo, você tem muito ainda por fazer. Isso não é o fim. Isso pode ser o teu começo ou o teu recomeço. Não o estender de dedo, não a crítica, mas uma forma de realmente você se chegar para ajudar aquela pessoa. E nós vemos aqui na experiência de Elias, necessidades físicas e espirituais foram supridas. Ele foi alimentado por Deus. Ele foi alimentado, Elias come. E depois, numa brisa suave, Deus conversa com ele: o que você está fazendo aqui? Né? O que você... Me explica, fala para mim. E depois o Eterno diz: não, Elias, você ainda tem uma missão para desempenhar. Então, essa troca, né? Essa troca de experiência, esse envolvimento, essa participação de uma forma positiva na vida de alguém faz uma diferença tremenda. Talvez você, nosso ouvinte, tenha passado por uma situação semelhante a essa. Ou esteja, né, mano? Ou esteja passando. Num determinado momento você estendeu a mão para alguém, ou alguém estendeu a mão para você, e você se sentiu ali prestigiado, amparado, amado, né? Que é uma coisa muito importante. Então é o que Deus espera que nós façamos também, de uns para com os outros. Vai haver um determinado momento que eu vou precisar ser amparado, mas também vai haver um momento que eu vou poder amparar alguém. Então essa troca que foi evidenciada num filme, Passe Adiante, né, que a mensagem do filme era essa, né? Filme muito, muito interessante, que tinha uma história de alguém que era ajudado e no final essa pessoa que havia sido ajudado era estimulado a passar aquela ajuda adiante. Então é o que Deus espera. É o que Deus espera. E o autor da lição
para mim, ele foi muito feliz quando ele foi desenvolvendo esse tema e pegando Elias como objeto de estudo e colocando esse subtítulo, encorajando uns aos outros. Nós não estamos competindo um com os outros. Nós temos que ter isso em mente. O fato de eu fazer parte do povo de Deus, o fato de eu fazer parte de uma igreja, de uma congregação, qualquer religião, eu, por estar lá, eu tenho que ter isso em mente. Eu não estou ali para competir com alguém. O céu é para todos. Não é um local para competidores. Não é. O reino de Deus, ele é pautado pela cooperação, não pela competição. O problema, o nosso problema é o seguinte: nós cristãos, nós queremos usar os argumentos, os artifícios do inimigo, que é a competição, e trazer para o reino de Deus. Alguma coisa não vai dar certo. Como se aquilo servisse de estímulo para que nós pudéssemos seguir na nossa carreira cristã. É totalmente antagônico à proposta da palavra de Deus. Nós temos que cooperar uns com os outros, não competir uns com os outros. Já chega a competição que nós tivemos para nascer. E é claro, ao longo da vida nós vamos estar competindo com alguém. É claro. No trânsito isso é muito evidenciado. Nós vamos competindo com as pessoas, nós não queremos dar vez para ninguém. É assim. O ser humano é assim. Mas o conselho da palavra de Deus é outro, totalmente diferente. Nós temos, como o autor da lição bem destacou aqui, procurar de todas as formas encorajar uns aos outros, estender a mão. E da feita que eu fui abençoado, eu vou usar essa expressão que é muito comum no meio evangélico, da feita que eu fui abençoado, eu tenho que também abençoar alguém. Manolinho, quero fazer um comentário, fazer um acréscimo, aliás, é que no livro Desejar a Todas as Nações tem um capítulo chamado Em Betânia. E eu, quando leio aquele capítulo, quando eu vejo essas referências a essa questão do cristianismo, da ajuda mútua, eu me lembro que o próprio Salvador, o nosso próprio Salvador, é um texto lá que diz mais ou menos assim, nas minhas palavras, você pode conferir depois lá, lendo o capítulo lá em Betânia, que Jesus gostava de estar no lar onde habitavam, né, Lázaro e as suas duas irmãs, que ele lá falava abertamente porque estava entre amigos. Quer dizer, a ideia, como tu disseste, de se sentir amado, ser querido, de não ter cuidado com as palavras ali, porque poderiam ser mal interpretadas, mas falar livremente, como se fala a um amigo, se fala a uma pessoa amada e que também nos ama, é algo muito bom, né, para o ser humano. Nós precisamos disso, nós somos seres sociais que precisamos disso aí, dessa empatia, desses momentos de confraternização. E eu vejo que essa a tua reflexão sobre a questão da competição para o reino do céu, trazida para o reino do céu, nessa perspectiva de trazer algo humano, pecaminoso para dentro da igreja, para a nossa comunidade, é algo ruim. Serve às vezes como se fosse um estímulo, mas tem algo aí que não disseste, não é do reino dos céus, não é? E isso é importante, porque eu acho que essas duas palavras eu queria que deve ficar bem assim, em sintonia, fazendo uma diferença. O reino de Deus não é de competição, é de cooperação. Gostei muito disso, eu acho que isso nos deve ensinar que nós trabalhamos juntos como uma equipe para chegar a um resultado, e não entre nós. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Na sequência, Manolis, aí o ponto mesmo, a Hebreus agora se dirige às pessoas dos últimos dias. Mas, Manolis, essa expressão últimos dias está lá desde Jesus até hoje. É últimos dias como, Manolis? Claro que serve para lá, serve para nós, vai servir enquanto tiver ser humano aqui, enquanto estiver a promessa da volta de Jesus, são os últimos dias. Mas últimos dias para eles e para nós. Pode ser assim também, Manolis? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? É o que enfatiza o livro de Hebreus, já para aquela época. Dentro do aspecto humano, nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Não sabemos.
Mas o que é interessante, Euler, que para cada geração é como se Jesus voltasse na geração daquela pessoa. Porque quando nós morremos, se nós morrermos, eu não espero passar por essa experiência. Algumas pessoas dizem, eu não tenho medo da morte. Eu não vou dizer que tenho ou não tenho. Eu não gosto muito dela. Quando ela chegar, ela chegou. E ela vem, e não tem como fugir. Mas, por exemplo, se eu morrer em Cristo, o que é que eu vou ver ao ressuscitar? A volta de Cristo. Então, a promessa da volta de Jesus, ela vai se cumprir na minha geração. Porque é o momento seguinte. Não importa se isso acontecer, se a morte se deu há um dia, há um ano, há um mês, há um século. Lá no ano 30, quando a igreja está começando, não interessa. Quando Paulo ressuscitar, o que ele vai ver? Jesus vindo nas nuvens dos céus. Então é essa a maravilha do Evangelho, né? O Evangelho é algo fantástico realmente. E ela recupera esse sentido aquele que nós estudamos sobre a ressurreição na lição passada, não é, Mano? Isso. Então, o autor da lição, ele vai apresentar aqui o antigo Israel como exemplo. E ele vai destacar o livro de Números e vai pegar 2 capítulos do livro de Números. 2 capítulos não, 4 capítulos. Números 13 e 14 e Números 24 e 25. Em Números 13 e 14 nós temos a experiência dos 12 espias. Estão lembrados dessa história? Quando os homens vão fazer uma espécie de inspeção da terra e eles voltam trazendo um fruto, né? Um cacho de uva, constatando que realmente a terra manava leite e mel. Só que gigantes moravam lá e eles não tinham como tomar a terra, mesmo tendo a certeza de que Deus seria com eles. E a partir daí, uma atmosfera de confusão, de incerteza e de falta de fé passa a prevalecer, a tal ponto de eles quererem constituir um novo líder em lugar de Moisés. E depois que o Eterno intervém, eles querem contrariar a ordem de Deus e se dão mal, né? Não, agora a gente vai conseguir. E Deus diz, não, vocês não vão conseguir, não desçam. E eles foram assim mesmo e se deram mal. E os outros 2 capítulos é Números 24 e 25, que conta a história de Balaão. Um rei chamado Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que estava ali acampado nas fronteiras do seu reino. E Balaão foi, depois de viver aquela experiência com aquela jumenta, que a jumenta acaba falando, né? Mostrando a Balaão que Deus havia mandado o seu anjo para matá-lo, e se não fosse a destreza da jumenta, Balaão teria morrido. E quando ele chega para amaldiçoar Israel, ao invés de amaldiçoar, ele só abençoa. E ele tem uma ideia, né? Depois de questionado por Balaque, Balaque diz, Balaão, eu estou te pagando um dinheiro muito grande, um valor muito alto, para você amaldiçoar e você abençoa. E Balaão diz, eu estou aqui para fazer aquilo que Deus determina. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Mas Balaão vai ter uma ideia. Ele sabe que ele não pode amaldiçoar o povo, mas ele pode fazer com que o povo traga a maldição sobre si mesmo. E ele disse o seguinte, olha, Balaque, manda as meninas mais bonitas que você tem aí. As meninas vão tomar um banho, vão colocar o vestido mais bonito, vão colocar o perfume mais cheiroso. Os meninos também, manda lá no arraial de Israel para convidarem o povo de Israel para uma festa. E elas foram. E muitos israelitas vieram e participaram daquela festa, que começou regada com muita bebida, com muita comida, e depois já estava sendo também regada muito sexo, e por fim estava sendo também ali introduzida a idolatria no meio do povo de Israel.
Nós temos nessa experiência, Euler, a prostituição dos filhos de Israel com os moabitas. Prostituição tanto no seu sentido físico como no sentido espiritual. E o que possibilitou tudo isso? Essas duas experiências. Falta de fé, rebelião e prostituição, tanto espiritual como física. O que possibilitou isso? O distanciamento de Deus. E isso serve como alerta para nós. São grandes perigos que podem fazer com que percamos o foco do céu nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias desse mundo. Eu não tenho dúvida alguma. Eu gosto de estudar o livro de Apocalipse. Eu gosto de estudar o livro de Daniel. São dois livros que eu amo, principalmente o livro de Daniel. Já estudo esses livros já há alguns anos. Tenho muito material desses dois livros. E eu não tenho dúvida, olhando os noticiários, olhando o que as lideranças religiosas estão fazendo no mundo, a questão do lockdown semanal, a questão do domingo ecológico, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas eu entendo também que o relógio de Deus não conhece nem adiantamento nem atraso, e que todas as coisas acontecerão no tempo de Deus. Mas essa verdade, ela deve realmente nos incomodar, no bom sentido. Nós estamos vivendo nos últimos dias. E nós não podemos ter o mesmo display que os israelitas do passado tiveram, quando perderam a fé, no momento que Deus disse: tome a terra prometida, e eles não quiseram tomar. E por causa disso eles vagaram 40 anos no deserto. E também na experiência dos israelitas com as moabitas. E aí você tem a questão da prostituição, tanto espiritual quanto física. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e pela graça de Deus, nós temos que nos afastar da falta de fé e da prostituição. Porque isso pode fazer com que nós percamos o céu. Isso pode fazer com que, caso nós venhamos a dormir no Senhor, aliás, não dormir no Senhor, nós não venhamos a ter parte na primeira ressurreição, e sim na segunda. E a segunda ressurreição, a Bíblia é muito clara em dizer que é para a condenação eterna, não para a salvação. Então, o autor da lição destacou esse ponto, porque já nos dias de Paulo, ele também destacou esse ponto para os hebreus, mostrando que o fato de estar vivendo os últimos dias deveria provocar neles o senso para o trabalho, para o preparo. Eu não sei quando eu vou morrer, não sei. Estamos iniciando aí praticamente um novo ano. Não sabemos nada, a não ser aquilo que dia a dia se revela para nós. E por não saber o dia da nossa morte, é sempre bom nós estarmos prontos, caso nós venhamos ser chamados a descansar, mas dormir no Senhor, porque nós teremos a certeza da vida eterna. Caminhando para o final, Emanuel Lins, eu penso que as estratégias para o nosso desvio de conduta e do próprio percurso para a Canaã Celestial hoje estão amoldados aos nossos tempos. Então, hoje, talvez a maior dificuldade em ter esse equilíbrio é com questão, por exemplo, do uso das novas tecnologias, porque elas podem trazer para nós um bem, um benefício, mas por outro lado podem nos tornar viciados, porque elas são viciantes. Para se ter uma ideia, disse que eu já li isso algumas vezes e eu fiquei surpreso. Bill Gates, o dono lá da Microsoft, que inventou esses sistemas aí de computação, os programas e etc. No tempo que foi começada essa correria toda pelo cyberespaço,
os cybertextos e etc., tudo dentro do mundo virtual. Os filhos dele só tinham permissão para ficar 45 minutos diante da tela dos computadores, dos tablets, enfim, dos recursos audiovisuais disponíveis pela internet. Ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos. E hoje, é muito difícil hoje as pessoas não estarem conectadas mesmo no sábado, mesmo dentro do próprio templo. Não estou dizendo aqui de forma alguma que é proibido o uso, mas, por exemplo, eu, quando não vou pregar, quando não tenho nenhuma responsabilidade, que às vezes a gente transmite, né, o programa de lá, e aí tem que fornecer o link para algumas pessoas, e aí eu levo o celular, mas fora isso ele é adventista o sétimo dia, ele está guardado. Por quê? Porque não há necessidade. Eu não estou dizendo, por exemplo, o pastor não vai necessitar abrir ali, né, no site, no algo que ele gravou ali. Não digo que o primeiro ancião, o responsável pela liturgia, tem que estar ali com o celular ligado, porque ele tem que saber se o pregador chegou, se a pessoa que vai fazer a mensagem musical, enfim, isso está tudo dentro. Agora, para você estar ali com ele, e aí, mano, Lins, a tentação de você ligar e visualizar outros sites que nada relacionado com o que está sendo pregado é uma coisa assim muito possível de ser realizado, porque nós estamos ali com ele à mão. Então, o cuidado, às vezes, nós podemos estar dentro do templo, de alguma maneira assim, ali presente fisicamente, mas espiritualmente bem longe daquela adoração. Então, muito cuidado com a tecnologia. De forma alguma eu sou contra, muito pelo contrário, nós estamos aqui para, até diante, né, das câmeras aqui, divulgando para vocês aqui, mas tenham muito cuidado, porque a exemplo dos atrativos que foram oferecidos lá para o povo de Israel, nessa abordagem aí de Balaão por pedido a Balaque. Então tem aí um contexto. No contexto hebraico, seria algo pecaminoso dançar? Não. Faz parte da cultura. Beber um pouquinho de vinho? Não, também não. Somente lá para vamos dizer, elite sacerdotal, para as pessoas que manuseavam, vamos dizer, os serviços dos santuários, sim, havia uma proibição bem taxativa. Mas para os outros, não. Pode ver algo que está ali, mas isso foi incorporado dentro de uma cultura que levou no final aquilo que tu pontuaste, a idolatria, a sexualidade promíscua lá, aquelas adorações feitas com sexualidade. Enfim, nós temos que ter muito cuidado nos tempos atuais, porque às vezes a falta de fé vem sendo gerada dessa forma, de forma muito perspicaz, de forma muito assim subliminar, como dizem alguns, e enfim, podemos, com isso, errar o percurso, desviarmos o caminho, em vez de ir para Canaã celestial, em vez de participarmos da primeira ressurreição, poderemos estar caminhando para a segunda ressurreição. Muito bem, Manolis. E é isso, então. Vamos fazer agora a oração final ou tem algo a acrescentar aí? Não. Vamos orar. Oremos. Orar, então. Grande Deus, grande Pai, nós te agradecemos aqui pelo estudo que tivemos, pelo sábado que o Senhor nos concedeu, pela nova semana que estamos vivendo aqui em meio às festas ainda do Natal. Nós te agradecemos muitíssimo por isso, Pai. Nos dá a tua bênção, a tua proteção, a tua direção, nos dá uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o nosso programa está ligado ao fato amazônico, não é, Manolis? A notícia agora.